O que está em jogo hoje na disputa dos espaços da cidade, o que está em jogo hoje nas ocupações urbanas é uma disputa de conceito e de modelo de cidade. De um lado, a cidade mercadoria, a cidade que transforma tudo em lucro, em rentabilidade, em negócio privado. Do outro lado, o direito à cidade. A revalorização dos espaços públicos, a garantia dos direitos fundamentais, como a moradia, como o direito a serviços públicos e a infraestrutura urbana, o lazer, o acesso à cultura. Que essa lógica da segregação, essa lógica imposta pela especulação imobiliária nos rouba esta cidade. Esta lógica estabelece muros e produz uma cidade cada vez mais excludente. Vejam, os agentes imobiliários, construtoras, incorporadoras, proprietários de terra, que aliás são cada vez mais os mesmos. Não sei se vocês sabem, mas a partir de 2005, as maiores construtoras do Brasil abriram capital na Bolsa de Valores. Abrir capital na Bolsa é vender ações e ganhar liquidez para as empresas. Muitas delas passaram a ser controladas por agentes internacionais, estrangeiros. E o que elas fizeram com esse dinheiro da venda das ações? Investiram mais de 20 bilhões de reais em compra de terra. E montaram um banco de terras impressionante, que esteve ali também no nascedouro do aumento da especulação imobiliária. E essa gente hoje, de fato, como disse o videozinho, é quem manda na cidade. Não, tá tranquilo. Essa gente hoje é quem tem o poder de definir o que vai ser feito da nossa cidade. Porque condição para fazer política urbana é ter terra. Se nós não temos terra, nós não vamos definir as prioridades. E quem tem terra vai definir as prioridades. Se eu tenho terras em toda parte, sou eu quem vou definir onde vai ser habitação popular, onde vai ser um shopping center, onde vai ser áreas de habitação de luxo, onde vai ser áreas comerciais, porque são essas pessoas que detêm a terra e por isso a capacidade de planejamento urbano. O filme do Estelita, um dos companheiros que falou uma coisa muito razoável e que nós precisamos trazer a reflexão. Às vezes parece que não há planejamento urbano. É claro que há. Há um planejamento urbano voltado para uma lógica muito bem definida, que é a lógica do capital, que é a lógica da rentabilidade. Um shopping center não cai numa região por acaso. Um shopping center cai numa região visando toda a valorização do entorno, visando toda uma política de criação de nichos de especulação imobiliária, de nichos de valorização. Uma estação de metrô, ou todos os lobbies que existem, o mais famoso deles foi a turminha de Higienópolis, né? Todos os lobbies que existem em torno de uma estação de metrô estão relacionados diretamente ao capital privado e à política de valorização imobiliária, né? O poder público, esse sim, perdeu a capacidade de planejar a política urbana. Perdeu porque não tem terras e não tem uma política de desapropriação de terras. Perdeu porque não construiu nenhuma política de enfrentamento ao capital imobiliário. Até porque nós sabemos, este capital imobiliário é o grande financiador de campanhas eleitorais no Brasil. E é através do financiamento privado de campanha que ele garante os seus interesses sempre renovados a cada eleição e a cada novo governo. Agora vejam, um exemplo em relação hoje à incapacidade do poder público de financiar, de exercer planejamento urbano. Vocês conhecem, por certo, o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida surgiu em 2009. Não vou nem entrar aqui nas questões de por quais razões surgiu, porque é uma coisa talvez mais que interesse mais a quem está pensando política habitacional especificamente. Mas o programa Minha Casa Minha Vida, de 2009 para cá, produziu 1.700.000 moradias. O programa tem algumas virtudes, é verdade, e muitos problemas.
Mas independente disso, produziu 1.700.000 moradias. O déficit habitacional do Brasil, ou seja, o número de famílias sem moradia, em 2008, era de 5.300.000 famílias. Entra um programa em 2009 que produz 1.700.000 moradias. E em 2012, que é o último dado de déficit que nós temos, todos esses dados são do IBGE, não são invenções de invasores sem teto. E em 2012, o que nós temos é um déficit habitacional de 5.800.000 famílias. Ou seja, construiu-se 1.700.000 casas e o déficit habitacional aumentou em 500.000 famílias. Essa é a expressão mais clara da falência de capacidade de planejamento urbano e de exercício de política urbana pelo poder público. Por que que o déficit aumentou? Que matemática é essa? Porque é verdade, se produziram as casas, não é mentirosa, estão ali as casas, estão construídas. Não foi por crescimento populacional, porque o ritmo de crescimento populacional é bem menor, né? Foi porque esta política urbana do mercado imobiliário gera a cada dia novos sem-teto. A cada casa que você constrói, você tem novas pessoas sendo despejadas porque não conseguem mais pagar aluguel. E o déficit só vai crescer. Construam casas à vontade. Enquanto não se combater essa política, onde quem manda é o mercado, novos sem-teto surgirão a cada dia e a cada noite nas grandes cidades brasileiras. Por fim, nós precisamos ter propostas também. Como reverter isso? Como garantir o direito à cidade? Nós do MTST, para além das ocupações, porque para nós a ocupação não é só uma negação, a ocupação é uma proposta. A ocupação é uma expressão de resistência e ao mesmo tempo é uma proposta de uso comum, coletivo e público do espaço. É uma reapropriação. Um espaço que era tratado em termos de valor de troca, de metro quadrado, passa a ser tratado em termos de valor de uso, em termos de moradias, cozinhas coletivas, assembleias e espaços comunitários. Para nós, a ocupação contém sim um embrião de reforma urbana. Mas não é só isso. Nós defendemos políticas que precisam ser tomadas se nós não queremos ver cada vez mais as nossas cidades privatizadas. A primeira delas é uma política de terras no país. Hoje, a terra é a grande questão para se pensar o uso do espaço urbano. E a terra se valorizou brutalmente. É preciso que o poder público exerça os instrumentos que já existem. Não são novos, não é nenhuma lei bolivariana. É o Estatuto das Cidades de 2001, aprovado no governo Fernando Henrique Cardoso, mas que não foi aplicado até hoje porque não interessa a elite urbana. O Estatuto das Cidades diz que áreas ociosas têm que pagar IPTU progressivo. E que depois de 5 anos pagando IPTU progressivo, se o proprietário não fizer nada, ela vai ser desapropriada em título da dívida pública e retomada para o poder público fazer habitação popular ou outros usos sociais. Faz 13 anos. Perguntem quantas desapropriações, sanções, que é o nome desse instrumento, foi feito até hoje. Nenhuma, no Brasil inteiro. Depois de 13 anos dessa lei. Então, cumpra-se a lei. Eles que usam a lei para combater as ocupações urbanas, pois bem, usem também para garantir desapropriação, sanção e combater a especulação imobiliária. Estabelecer IPTU progressivo, uma nova lei de terras no Brasil. Recentemente, é claro, a conjuntura é outra. Eu tive no Equador por uma atividade com movimentos lá, e o Equador está passando por um debate interessantíssimo sobre uma nova lei de terras no país. E essa lei de terras inclui taxação da valorização imobiliária. O Equador passou por crescimento econômico, como nós, nos últimos anos, e enfrenta o mesmo problema da especulação imobiliária urbana. Lá, os movimentos e uma política mais ousada por parte do governo estão garantindo uma nova lei de terras, onde o proprietário vai ter que pagar imposto proporcional à valorização da terra. Se a terra valorizou mais, aumenta o imposto da terra. Não é? Então, é uma taxação da especulação imobiliária. Isso seria, hoje no Brasil, isso é
é um devaneio bolivariano, é um sonho, né? Mas é uma medida mais do que necessária para combater a perda da capacidade de políticas públicas urbanas no país.